Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. Dupla no Corinthians, o meio-campo Perdigão, que estava no Vasco, e o lateral Alessandro e Santos. É assim, chegou, treinou. Não dá para perder tempo. Atenção especial às avaliações que ainda faltavam. A gente vai ter que dar o sangue mesmo, mas a gente está aí para dar a cara para bater e com certeza vamos ser muito felizes. Dois jogadores que já trabalharam com o Mano Menezes, apostas pessoais. O que conta a favor do Alessandro conhecer o estilo de trabalhar do Mano? Olha, você chega com mais confiança, né? Com mais tranquilidade, né? Você já trabalhou 2 anos com um profissional competente, um profissional que nesse período conquistou muitas coisas. É bom não esquecer que é um ano de cobranças, ano de Série B. Um relacionamento diferente, na maioria das vezes traz jogadores que já trabalhou para que a gente tenha uma aceleração nessa formação e o Corinthians já comece a ganhar logo cedo. A gente sabe da competência de todos sempre trabalharam muito sério para colher resultados, né? Então eu acho que isso é o que mais conta, né? Alessandro jogou com o Mano no Grêmio, que em 2005 venceu a Série B. Perdigão foi volante do técnico no 15 de novembro. Por isso, não custa nada agradecer. Valeu, Mano. Mano ou não do técnico Mano, o certo é que em Itu, os mosquitos não perdoam ninguém. Os mosquitos estão bravos, né? O técnico Mano Menezes treinou hoje pelo menos 10 jogadores que saem na frente para garantir uma vaga de titular. Felipe no gol e na defesa uma linha de 4 com Eduardo Ratinho, Chicão, William, provável capitão do time, e Everton. Bruno Otávio e Carlos Alberto foram os volantes. E nas meias, o lateral Alessandro e também Marcel, de cabeça raspada. Já no ataque, por enquanto, apenas o grandalhão Lima. Curioso para saber como será o Corinthians no Campeonato Paulista? Então vamos lá. O jogo foi dividido em 3 tempos de 30 minutos. No primeiro deles, começou aquele que deve ser mesmo o time titular no primeiro jogo do Paulista. Com Felipe no gol, Chicão e William na zaga. Pela esquerda, André Santos. Na direita, Eduardo Ratinho. No meio, Bruno Otávio, Carlos Alberto, Alessandro e Marcel. No ataque, Lima e Finazzi. Time ofensivo, com os 2 laterais bem avançados. Com isso, Finazzi agradece. É o jeito que eu mais gosto de jogar, então eu estou super à vontade e espero que dê certo, não só para mim, como para toda a equipe. E um dos gols foi do atacante logo no primeiro tempo. Na segunda etapa, quem passou a atacar mais foi a Inter de Limeira. Bom para o setor defensivo acertar alguns detalhes com o Felipe. Aliás, é na defesa que pode estar o capitão do Corinthians para a estreia. Se bem que em jogo treino, de capitão, todo mundo tem um pouco. Acho que o mais importante no Corinthians hoje é isso. Independente de quem ostente essa tarja, né, ou essa posição de capitão, que todos os demais companheiros continuem falando, orientando, porque a equipe é feita de vários líderes e vai ser necessário isso dentro dos jogos. Lá na frente, Eduardo Ratinho sofreu pênalti. Lima foi para a cobrança e desperdiçou. O segundo gol não saiu com ele, mas André Santos garantiu 2-0. No terceiro e último tempo, o time mudou. Não a defesa, que continuou com Felipe, Chicão e William. Mas na esquerda estava Everton Santos. Everton Ribeiro foi para a lateral direita. No meio-campo, Carlão, Perdigão, Everton e Dentinho. No ataque, Lulim e Herrera. E olha o que o atacante, prata da casa, fez. Belo drible. O chute foi em cima do goleiro. E Dentinho aproveitou a sobra para fechar o placar. 3-0 Corinthians. Primeiro lance ali da bola parada. O Corinthians começou sufocando taticamente o time do Guarani. O Acosta começou muito bem, foram 10 minutos brilhantes do Acosta. Ele procurou a bola, ele procurou o jogo, ele tocava de primeira, ele cavou faltas, ele deu carrinhos no ataque, que é o tipo de coisa que a torcida do Corinthians adora ver. Enfim, foram 10 minutos que ele usou para conquistar a torcida. O Marcel, que era outro que estreava ali no meio, e o Alessandro, também compondo o meio de campo do Corinthians, estavam batendo cabeça um contra. O Marcel passou o jogo inteiro até ser substituído sem encontrar seu espaço no campo, sem encontrar sua posição tática.
O Alessandro foi muito ali pela ala, o Mano mudou a posição dele, né? Ele jogava pela ala no Santos, mas ele jogava pelo meio no Grêmio do Mano. Ele está no meio de novo. No primeiro tempo ele não entendeu muito bem isso, então o time do Corinthians estava batendo cabeça ali no meio de campo. Mesmo assim, dominou taticamente o jogo. O time do Guarani veio, que era o time tecnicamente inferior, veio fechado, veio para se defender, que é o futebol hoje, né? O time mais fraco se defende. O time do Guarani fez isso muito bem, Odinei, se defendeu muito bem. O Corinthians teve hoje aqui uma prova de fogo, porque pegou um time completamente retrancado e uma boa retranca. E aí o Corinthians teve que se virar para achar o gol. Teve um pouco de ansiedade no começo do segundo tempo, aí a gente vê um chute do Eduardo Ratinho. No começo do segundo tempo o Corinthians foi inteiro para frente. E aí sobrou para sua nova dupla, o Chicão e o William, dupla de defesa, inibir os contra-ataques do Guarani. Os dois também foram brilhantes. Perdigão no meio de campo, brilhante. E aí a gente vê a entrada do Dentinho, esse garoto que cruzou, entrou no lugar do Marcel, mudou a história desse jogo. O Dentinho na primeira bola achou, olha, o Eduardo Ratinho bate o lateral, Dentinho pega a bola, vai para a linha de fundo, faz um trabalho de ponta, e aí o Finazzi é o homem do gol, está no lugar certo. A bola, alguns dirão, acidentalmente bateu nele. Não, ele estava onde ele tinha que estar, e nessa altura do jogo só dava Corinthians. Era um momento muito perigoso, porque o Corinthians estava inteiro na frente, sobrava para o Perdigão, que não avançava muito, o William e Chicão fazerem essa marcação. Se um deles falhasse, o Corinthians corria sério risco e o Guarani se calcou nisso, né? Era a chance do Guarani ganhar esse jogo. Uma falha de um desses três. Não houve essa falha. A gente vê aí depois do primeiro gol, o Guarani teve que sair para o jogo. O padrão tático mudou um pouco. Os espaços foram mais abertos. O Corinthians pôde. A gente vê o Corinthians num contra-ataque, um momento raro do jogo. O Dentinho, que entrou para mudar a história do jogo, fez 2-0. O torcedor do Corinthians que veio aqui hoje, aí a gente vê, olha, o passe do Perdigão. O Perdigão foi muito bem na estreia, porque não só desarmou, mas também fez isso muito bem. Ele deixou companheiros em situações boas. O torcedor do Corinthians que veio aqui hoje, Odinei, sai esperançoso. Primeiro porque viu um time com método, com começo, meio e fim. Existe uma defesa, o Mano começou a montar o time pela defesa. A zaga foi muito bem, os laterais, o Eduardo Ratinho e o André Santos, depois o Everton Ribeiro, também tiveram espaço para jogar. Os meninos, quando entraram, aí a gente vê um lance polêmico. Esse é o lance mais polêmico do jogo, porque o Felipe Lombard, que é o árbitro da partida, ele acabou dando pênalti nessa jogada aí, que até então nós não vimos pênalti no lance, mas depois, com o braço direito, ele acaba acertando o atacante do Corinthians, o Maxandro, que já tinha um cartão amarelo, né, Emília? Ele marcou uma falta fora do lance, essa falta fora do lance aconteceu dentro da área, então tecnicamente ele acertou. Se fosse o gol do jogo, 1-0, seria uma polêmica danada amanhã. Como foi o terceiro gol, mandou voltar, enfim, tá tudo certo.